o desmonte da Petrobras se iniciou no governo da Dilma, né? Isso lá em 2015, né? Quando foi nomeado o Bendini. Vocês lembram do Bendini? E até colocaram o apelido dele de Vendini. Não sei se vocês lembram disso, né? O Bendini, ele fez um plano de negócio da Petrobras que previa a venda de mais de 55 bilhões de dólares de ativos. Foi o plano de negócio em que se previa maior volume de venda de ativos da empresa que já houve até hoje. Ninguém fez um plano prevendo todas aquelas vendas. Venda de NTS, TAG, já estava no plano do Bendini em 2015. Né? A NTS foi vendida no final de 2016, logo depois que saiu o governo da Dilma, que saiu o Bendini. O Bendini passou a presidência da Petrobras em maio de 2016 por Pedro Parente, né? E é até ridículo falar, né, de que o problema financeiro da Petrobras é uma coisa que nunca existiu, né? Não dá nem para discutir. O PT nunca defendeu a Petrobras. Isso não dá para jogar para baixo do tapete. Aí veio o seu Pedro Parente, né? Quando o Bendini transmitiu a presidência da Petrobras, o Pedro Parente, ele falou, e está escrito, está lá nos anais lá da própria Petrobras, ele mandou uma carta que ele diz o seguinte: estou entregando a empresa com 100 bilhões de reais em caixa. Naquela época, lá meados de 2016, isso era quase 30 bilhões de dólares que estava no caixa da empresa. O Pedro Parente recebeu a empresa, admitiu que ela tinha esse dinheiro, ele pelo menos não contestou, né? Recebeu a empresa e disse que ia recuperar as finanças da empresa. Entendeu? Falou que ele ia recuperar financeiramente a empresa que estava com 30 bilhões de dólares no caixa. Né? E a primeira providência que ele fez foi qual foi? Em 14 de outubro de 2016, ele lançou uma nova política de preço para a Petrobras. Estabeleceu uma nova política de preço da Petrobras, né? Chamada preço de paridade de importação. É um dos maiores absurdos que já ocorreu nesse país, né? O maior crime de lesa pátria que já ocorreu nesse país. Desde 2016, essa coisa está penalizando o consumidor brasileiro, penalizando a Petrobras, penalizando a economia brasileira. Porque o Brasil é um país que precisa de energia barata. Não é só combustível, não é energia de modo geral, porque o Brasil ele está defasado tecnologicamente, então a economia brasileira precisa de fatores que venham compensar essa defasagem tecnológica. Um desses fatores é a energia. Então não é possível que a gente tenha uma energia elétrica e se coloque lá 25% de imposto em cima da energia elétrica, né? E como se faz em cima do combustível, né? Quando você compra 1 litro de gasolina na bomba, 50% é imposto. Isso não tem cabimento, né? Então, a questão não é só imposto, agora a questão também é o preço na refinaria da Petrobras, esse chamado preço de paridade de importação. Então, o que você escuta a imprensa falando, e que a maioria dos brasileiros fala, é que a Petrobras usa o preço internacional. Isso é mentira. Se fosse preço internacional, era ótimo. Mas a Petrobras adota preço de paridade de importação. A Vale, ela coloca no preço do minério que ela fornece para a siderúrgica brasileira, é o preço internacional. Mas é o chamado preço de paridade de exportação. É o preço internacional aqui no porto brasileiro. O preço que a Petrobras coloca na refinaria dela, por exemplo, para calcular o preço do diesel lá na refinaria da Petrobras, ela pega o preço internacional lá no Golfo do México, soma o gasto com frete até o Brasil, soma os gastos de internação no mercado brasileiro, gastos portuários, alfandegários, soma o custo de transporte até a refinaria, é colocado um seguro para garantir a variação de preço nesse período, o preço internacional do produto, o câmbio, né? Então é feito um seguro para garantir isso, e ainda é atribuído um lucro. Portanto, o preço de paridade de importação é a mesma coisa que o custo de importação mais lucro.
Portanto, nessa condição que ela coloca o preço, você pode fechar a Petrobras. O que interessa a gente ser autossuficiente em produção de petróleo? Não precisa. Já que tudo, o preço que é colocado aqui é o mesmo preço de importação mais lucro. Né? O que interessa você ter uma empresa que é líder mundial em exploração de águas profundas, ganhou um monte de preço, isso não resolve nada, não adianta nada, não serve para nada. Pode fechar a Petrobras, velho. É só importar, é a mesma coisa. Não é verdade? O que interessa é ter descoberto pré-sal. Para que serve pré-sal? Para a gente. Se o preço é mesmo, o preço que é colocado aqui na refinaria é o preço de importação mais lucro. Agora, quem é que ganha com esse negócio? Né? Ganham os traders, os importadores, né? Internacionais, né? E as refinarias lá no exterior, que ganham renda, emprego, tudo lá no exterior, e que já tomaram cerca de 30% do mercado da Petrobras. Não é? Agora, quem é o verdadeiro empresa que lucrou mais com isso? Quem é a empresa? Ela, pura. É a Shell. Foi dada a Shell como me passa pela cabeça que a Banca Financeira Internacional atribuiu a Shell e substituía a Petrobras no Brasil, do poço ao posto. Tá certo? Então, em 2011, a Shell criou a Raízen, uma sociedade com a Cosan, a maior esmagadora de cana-de-açúcar do mundo. Foi criada a Raízen, né? É a Shell com a Raízen, tem a Shell com a Cosan criaram a Raízen. Em 2016, a Shell comprou a BG, a British Gas, que produzia muito petróleo aqui no Brasil, junto com a Petrobras. Então, com essa compra, a Shell hoje produz mais de 400 mil barris dia de petróleo no Brasil. Tá certo? Por outro lado, a Shell tem 3 refinarias no Golfo do México, em sociedade com a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, né? Que vende para o Brasil mais de 200 mil barris dia de combustível. Tá certo? Então, por quê? Como é que ela consegue fazer isso? Por conta dessa política de preço. E ela distribui, e aí, quando você olha, vai ser vendida a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, é a primeira que está sendo vendida, né? Quem é que está negociando? Quem é que está na ponta lá negociando a compra da Landulfo Alves? Não é? É o fundo Mubadala. Que fundo Mubadala é esse? É um fundo da Arábia Saudita. Então está tudo pronto, tudo montado para a Shell passar a administrar a Relan. Ele pode até fechar. Ou pode utilizar o petróleo da Shell produzido aqui no Brasil. Né? Ele pode fechar a Relan e trazer o diesel direto, como já está trazendo, e fornecer lá no mercado, que é um mercado cativo. Essas refinarias vão entregar um mercado cativo. Né? Agora, quando você olha, quem é que está concorrendo para comprar lá? É Repar, né? Lá do Paraná. A Raízen está lá. A Petrobras foi criada para atender o mercado brasileiro com combustível de qualidade, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, com combustível de qualidade ao menor preço possível. O que ela adotou com essa política de preço é o maior preço possível. É exatamente o inverso da finalidade dela. Se ela vende a BR distribuidora e ela vende as refinarias, como é que ela vai atender aquilo para o qual ela foi criada? Nunca. Ela está fugindo das suas atribuições estatutárias. Está entendendo? E de uma maneira incrível, prejudicando a população brasileira, não é? Fizeram um acordo absurdo com o CAD para tentar justificar as vendas das refinarias. Não foi o CAD que foi cobrado à Petrobras para fazer um TAC, um termo de compromisso para a venda da refinaria, não. Foi a Petrobras que procurou o CAD oferecendo as refinarias. É como se uma empresa, né, ela procura o órgão sancionador, tá, e já oferece a penitência. Isso não existe no mundo. Como não existe no mundo uma política de preço igual essa. Nenhuma empresa no mundo já adotou esse tipo de preço, porque ele é autopunitivo. Ele é autodestrutivo. Então, quem faz uma coisa dessa
não está trabalhando para a Petrobras, está trabalhando para quem está fora da Petrobras, quem tem interesse lá fora. Então, a administração da Petrobras hoje não trabalha para a Petrobras. Não é? Então, se a gente vai ver as coisas que foram vendidas, os absurdos que foram feitos, né? A própria venda da ANTS. Recentemente saiu um estudo da IPET, né? Que mostra que a Petrobras, só com a venda da ANTS, vai perder mais de 15 bilhões de reais. Mais de 15 bilhões de reais. Tá? E o retorno que dá aquele negócio lá é de mais de 45% ao ano para quem comprou. E a Petrobras vai pagar a conta. Entendeu? É uma empresa muito rica, descobriu o pré-sal, está sentado em cima do monte de ouro, eles estão destruindo, entregando tudo, não é? Aproveitando daquilo que não foram eles que fizeram, que é a descoberta do pré-sal, né? E os investimentos feitos de 2009 até 2014, que está gerando esse aumento de volume de produção agora.